Bom dia, queridos amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos aqui à página do Centro Espírita Farol de Luz, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, onde vamos realizar uma reflexão sobre a importância do perdão. E é com muita alegria que estamos aqui, a convite desta casa, que temos muito respeito, uma admiração muito grande, onde encontramos amigos queridos, mesmo tão distantes daqui, né? Onde estamos em Bebedouro, estado de São Paulo. Mas é com muita alegria que aqui nos reunimos nesta manhã para refletirmos em torno do Evangelho do Cristo. Então, nosso bom dia, nosso abraço fraterno aqui, a querida amiga Cláudia Almeida. Muito bom dia, Cláudia. A Janete Tesma, nossa querida amiga Loiva Carnop, lá do Centro Espírita, né? Farol de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos apenas aguardando uns minutinhos para que mais amigos e amigas possam conectar aqui conosco, para que possamos então iniciar a nossa reflexão. Convido primeiramente vocês a uma oração, como é costume em nosso meio espírita, né? Ao início de todas as atividades, nós temos por hábito rogar as bênçãos de mais alto para a tarefa que pretendemos realizar. Então, neste momento, que todos nós possamos elevar o nosso pensamento, buscando aquele que é o Mestre maior das nossas vidas, Jesus, rogando a Ele a inspiração, o amparo a todos nós que aqui nos encontramos reunidos pela internet. Que neste momento, em todos os nossos lares, possamos contar com o amparo da espiritualidade amiga, a nos envolver, a nos inspirar, para que todos nós possamos receber o ensino dessa doutrina tão esclarecedora, o ensino da mensagem do Cristo, que possa penetrar em nosso coração, nos ajudando a cada dia nos tornarmos um pouquinho melhores e que possamos a cada dia seguirmos os passos daquele que é a luz do mundo. Muito obrigado, Jesus, espíritos, amigos, responsáveis por esta casa espírita, que com certeza nos amparam. Que nesta manhã possamos ter bons momentos de reflexão. Que assim seja. Então, nosso bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A nossa amiga Olga Siqueira, querida amiga Fátima Marcaça Baldo aqui conosco também. Então, eu quero inicialmente agradecer a querida amiga Carla Olsen, aqui também chegando. Muito bom dia, Carla, muito obrigado. Então, quero aqui agradecer o convite feito pelo amigo Sandro Siqueira, a quem tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que realiza na divulgação da doutrina. Agradecer a nossa querida amiga Carla Olsen, presidente desta casa, a Zilma Siqueira e tantos amigos que acabei conhecendo pela internet desta casa que admiro e tenho um carinho muito grande. E então a todos que aqui nos acompanham neste momento, o nosso abraço fraterno, votos de muita paz. E o nosso tema então de hoje, a importância do perdão.
eu vou me basear praticamente no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados os que são misericordiosos. A minha querida prima Sônia Fávero chegando aqui também para acompanhar conosco. Muito bem-vinda, Sônia. Muito obrigado pela tua presença. Então, quando falamos em perdão, quando estudamos sobre esse assunto, nós percebemos o quanto Jesus abordou essa questão. Quantas vezes, se nós buscarmos o Evangelho, nós perceberemos inúmeras vezes onde Jesus ensina sobre o perdão. Porque é fácil de compreender, é uma necessidade muito grande que todos nós temos ainda de aprendermos a perdoar, de lidarmos com as situações cotidianas da vida que nos solicitam, né, essa atitude de perdão para uma boa convivência. Então, nossa tentativa aqui hoje é de refletirmos sobre essa importância do perdão em nossas vidas, né, e o poder que tem o perdão quando assim conseguimos realizá-lo. Bom, uma das bem-aventuranças, né, que nós sabemos a importância do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, uma delas, Jesus diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E nós facilmente percebemos, né, nós espíritas que conhecemos a lei da reencarnação, que sabemos que temos vivido já há muito, né, em muitas reencarnações, e muito provavelmente temos uma ideia do quanto já erramos em existências passadas. É fácil percebermos isso, imaginarmos isso. Então a gente fica a pensar o quanto nós precisamos da misericórdia divina. Porque é bom que a gente aprenda a perdoar, como diz aqui Jesus no ensino. Quanto mais perdoarmos, mais mereceremos a misericórdia de Deus, né? E a misericórdia de Deus é perceptível, dentre tantas situações, na reencarnação. Porque Deus nos concede inúmeras oportunidades para melhorarmos aquilo que não foi muito bem feito no passado, para tentarmos novamente, para avançarmos espiritualmente. Então a reencarnação é uma bênção, é uma misericórdia divina para todos nós. E quando falamos então em perdão, vamos pensar aqui algumas situações, como que o perdão é importante para nós, porque a gente vai aprendendo que quando perdoamos, quem perdoa é o primeiro beneficiado. Não é aquela ideia que eu vou perdoar para ajudar o outro, né? Nós, quando perdoamos verdadeiramente, estamos nos ajudando primeiramente. Vamos pensar alguns casos aqui. Quando nós mantemos uma ligação de ódio ou de rancor, né? Aquele ressentimento que às vezes mantemos por outra pessoa diante de uma situação mal resolvida, quando a gente se mantém nesta postura, nós criamos um vínculo com aquela pessoa. Vocês concordam? Nós mantemos uma ligação de pensamentos que é uma ligação doentia, né? É aquela ligação que constantemente nós estamos pensando naquela pessoa, a gente não consegue se libertar desse vínculo. Então, quando a gente perdoa, a gente rompe esse vínculo, né? Nós cortamos essa ligação com essa pessoa. Se ela não nos perdoou, aí o problema fica com ela, porque da nossa parte estaremos resolvidos. Enquanto não perdoamos, o problema é nosso, porque nós estamos mantendo essa ligação ruim. Então, a primeira coisa que percebemos aí da importância de perdoarmos. Outro ponto que eu gosto de destacar,
é que nós percebemos constantemente, né, à nossa volta, eu creio que quase todos nós já vimos exemplos assim, de pessoas que, por exemplo, irmãos, parentes muito íntimos, familiares, que não se falam, né? Que por um motivo ocorrido lá no passado, muitas vezes arrastam uma situação de ressentimento, mantém aquela ligação, aquela postura de não perdoar, né? Então a gente percebe que isso aí é algo muito ruim, porque às vezes dois irmãos passam uma vida inteira sem se conversarem, e lá na frente, né, quando bem mais maduros, quando a experiência da vida já está se consolidando, a pessoa vai perceber o quanto agiu mal de não ter perdoado, de não ter retomado aquela convivência, né? E muitas vezes, infelizmente, até por problemas pequenos. Às vezes o que gerou a desavença foi algo até insignificante, mas aquele orgulho, né, ferido, às vezes a pessoa não consegue perdoar, não consegue se reabilitar diante do outro e arrasta, né, um problema que lá na frente, mais para o final da existência, acaba pesando muito na consciência e bate aquele arrependimento muito forte. Podemos também lembrar aqui, como importância do perdão, que o perdão, na verdade, representa a cura de muitos males. Vejam que sério isso, né? Porque alguém que arrasta uma mágoa prolongadamente, uma mágoa que vai sendo carregada por meses, por anos, essa mágoa está ali instalada naquele espírito que não perdoou. E essa pessoa vai tendo seu corpo espiritual sendo prejudicado com esse sentimento que carrega. O perispírito é o primeiro a ser afetado, mas não fica somente aí. Esse problema transfere-se também ao corpo físico, instalando doenças, né? E às vezes doenças de graves proporções. Então, para a gente ter uma ideia de que perdão, estamos nos ajudando. Por mais difícil que seja, por mais que você pense, eu não tenho forças para conseguir, o que eu recebi foi injusto, mas pense pelo menos em você, para você se libertar desse mal. E então, falando em perdão, poderemos pensar agora, e o perdão de Deus? Né? É algo interessante para a gente pensar. Será que Deus precisa nos perdoar? Como acontece o perdão de Deus? Então, lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, olha que colocação interessante essa, né? Aqui está claro que nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. Mas vamos pensar um pouquinho, vamos refletir nisso. A Loiva dizendo aqui, né? A mágoa pode até ser o início de enfermidade no corpo físico. É justamente isso, né, que comentamos. Obrigado, Loiva, pela participação, para a gente ter a importância, né, a gravidade dessa falta aí do perdão, né? Então, falando do perdão de Deus, eu penso que mantemos ainda uma ideia muito ainda humanizada de Deus. Porque é normal, né, que nós, humanidade terrestre, estamos vindo em um processo crescente de entendimento das leis divinas, de compreensão da divindade, né?
Então, se a gente parar para pensar, lá na época de Moisés, onde ocorreu a primeira grande revelação da lei divina, a humanidade entendia Deus como um ser cruel, vingativo, que era preciso oferecer, né, sacrifício para acalmar a ira de Deus. Então vejam a ideia ingênua, infantil, né, que tínhamos, porque nós estamos reencarnando de há muito. Então lá atrás a ideia que tínhamos de Deus era muito ingênua, muito infantil. Vem Jesus, 1300 anos depois de Moisés, nos dando um grande avanço para o entendimento das leis, falando da lei de amor e tratando Deus como Pai. Pai infinitamente amoroso, que nos ama a todos incondicionalmente. E agora, com a doutrina espírita, mais um avanço para o nosso entendimento, vamos compreendendo ainda mais o Deus das galáxias, né? Não só o Deus do céu e da terra, mas o Deus das galáxias, desse universo infinito. Mas eu percebo que, até hoje, né, muitos ainda têm uma ideia humanizada de Deus. Parece que Deus é como se fosse um ser humano, porque tem pessoas que acham que Deus se ofende, que Deus fica triste, que Deus se magoa conosco, mas não é assim. Deus não não tem essa condição humana como nós. Deus é o Pai Criador que nos ama incondicionalmente. E Deus, vejam só, como Ele nos criou, Deus sabe perfeitamente que estamos em um processo de crescimento espiritual. Então os nossos erros fazem parte da nossa trajetória evolutiva. Como que Ele nos criou sabendo que é assim que acontece, ele iria se chatear ou magoar conosco? Jamais. Deus, que fez tudo muito perfeito, sabe que um dia nós retomamos o caminho do bem, né, do crescimento espiritual e retornamos à nossa evolução. Então a gente vai concluindo que Deus não se ofende. Se Ele não se ofende, Ele não precisa perdoar, né? Mas é lógico que Deus espera a nossa reabilitação para o nosso bem, para a nossa felicidade. Ele criou leis muito perfeitas que vão agir se nós demoramos para nos reabilitar. Então, muitas vezes surge a dor à nossa porta, né? Dependendo da nossa rebeldia, da nossa falta de vontade de melhorarmos, às vezes a dor bate à nossa porta. Porque Deus criou leis perfeitas. A lei de causa e efeito, por exemplo, que nos dá o retorno de todas as nossas ações. E são leis feitas para a nossa felicidade. Não podemos esquecer isso, porque o Pai nos ama. Ele quer que sigamos por o caminho do bem, pelo caminho do amor, mas Ele respeita a nossa vontade. Ele respeita o nosso tempo. Isso é muito interessante. E aí, pensando nessa questão, se Deus não precisa nos perdoar, me lembrei da questão número 621 de O Livro dos Espíritos, que lá pergunta, né, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Então a gente começa a ligar as coisas que nós temos a lei de Deus em nós e sabemos dentro do nosso entendimento que nós muitas vezes erramos, nós estamos conscientes disso. Mas muitas vezes nós somos rigorosos com o outro, a gente não perdoa, nós somos inflexíveis. E quanto mais a gente é assim com o outro, somos assim conosco também. Aí está o detalhe. Então, se a gente não perdoa o outro, nós temos dificuldade para nos perdoarmos também. Então eu creio que caminha por esse lado, né? Não é que Deus precisa nos perdoar, somos nós mesmos quem precisamos nos perdoar. Mas para que a gente se perdoe, precisamos aprender a perdoar o outro, né? Então é muito interessante essa colocação. A querida amiga Carla dizendo aqui, né? Até porque a mágoa é uma dor que carregamos de graça, isto é, não precisamos carregar, porque podemos perdoar. Legal, Carla, justamente, né?
Só que quanto que é difícil, né, pessoal? A gente parece que entende esses conceitos, mas a gente tem uma dificuldade muito grande para colocar isso em prática. Mas é bom a gente ir repetindo, estudando, para que uma hora a gente consiga, né? E agora na questão 661 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta interessante também. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Vejam que pergunta interessante, né? E a resposta que os espíritos superiores dão: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Muito claro, né? A resposta sempre muito inteligente, muito sensata dos espíritos. A prece é muito importante. A prece, como disseram em outra oportunidade, é um poderoso auxiliar em qualquer situação da nossa vida. Mas vejam, poderoso auxiliar. A prece não resolve por si só as situações. Ela é um auxílio que a gente deve buscar em todas as situações. Mas aqui está muito claro, é preciso mudança de conduta. Se nós ficamos orando constantemente, mas não mudamos em nada, não adianta, não resolve. A gente pode ficar pedindo a Deus o dia inteiro em oração, que nos perdoe, mas a gente continua agindo do mesmo jeito. Então o que Deus espera de nós não é que a gente fique orando o dia inteiro, lógico, né? O que Ele espera é que a gente tome consciência do erro, que a gente decida-se a modificar, né? Se arrependa e acabe buscando uma nova conduta. Então a gente percebe aqui, nessa pergunta, que a transformação íntima é essencial. Aquilo que a doutrina espírita fala tanto, a reforma íntima, né? Como é importante nos modificarmos, conforme a gente vai percebendo que estamos agindo mal, é preciso mudar, né? E eu trago aqui um exemplo para reforçar isso, que eu achei uma lição importantíssima de Emmanuel, que nos ensina tanto, né, sobre o Evangelho. Está lá no livro Pão Nosso, uma mensagem que Emmanuel intitula, né, No Paraíso. Uma mensagem maravilhosa, que mostra essa importância da mudança, da transformação íntima, né? Então Emmanuel vai comentar nesta mensagem aquela passagem do Evangelho quando Jesus está na cruz entre dois ladrões. E um deles, né, um desses ladrões, aquele de nome Dimas, que fica conhecido depois como o bom ladrão, ele se volta a Jesus e pede: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde para Dimas de uma forma que eu creio que muitos de nós ficamos já a pensar por que Jesus teria respondido dessa forma. Porque Jesus responde a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Sei que essa colocação tem algumas outras interpretações, mas eu gosto muito dessa que Emmanuel apresenta, que para mim, na minha insignificância, faz muito sentido e é muito coerente. Então Emmanuel vem nos explicar que à primeira vista parece que Jesus agiu com simpatia popular, que Jesus apenas quis ser ali gentil com aquela pessoa, né? Prometendo a ele algo, percebendo ali o seu pedido, né? Mas Emmanuel diz assim: não é isso. Na verdade, Jesus renovou a definição de paraíso. Vejam que interessante, porque o paraíso era então entendido, e ainda é muitas vezes entendido, como um lugar geográfico. Muitas pessoas imaginam que o paraíso é um lugar onde você vai chegar um dia e falar: aqui é o reino dos céus, e você entra, né, nesse reino, nesse paraíso. Mas Jesus veio renovar essa definição, porque Jesus já havia dito em outra ocasião
que o reino divino não surge com aparências exteriores, mas ele inicia, desenvolve e consolida-se no imo do nosso coração, diz Emmanuel. Olha que colocação interessante. Então, o reino de Deus é uma construção que fazemos dentro de nós. A gente vai dar um início nessa construção, vamos desenvolvendo esse reino em nós, até o dia que lá no futuro distante, em futuras reencarnações, consolidaremos esse reino divino em nós. Então vejam que o reino de Deus é construção dos milênios. Através das múltiplas reencarnações, estamos a cada nova etapa reencarnatória desenvolvendo, progredindo, aumentando esse reino dentro de nós. E acontece que, naquele momento que Dimas pediu a Jesus, lembra-te de mim, Senhor, Jesus percebeu a transformação verdadeira daquele homem. Naquele momento, Dimas estava completamente arrependido da sua vida de erros. Dimas desejava uma vida nova e ele estava à beira da morte, né? Mas ele percebeu que a vida prosseguiria, que ele adentraria uma nova dimensão, como Jesus ensinava. E ele queria adentrar essa nova dimensão em paz. Então Jesus sentiu esse momento de grande felicidade para aquele homem, que ele modificava o seu íntimo. E aí nós percebemos uma sutileza muito grande, porque Jesus estava dizendo que em qualquer momento da vida, como Emmanuel reforça, se nós conseguimos essa felicidade de transformar verdadeiramente o íntimo, nós nos habilitamos a uma região espiritual melhor. Então Dimas, naquela hora, se habilitava a adentrar, entre aspas, o paraíso, uma região melhor do mundo espiritual. Dimas não teria necessidade de passar por regiões purgatoriais, que nós conhecemos como umbral, né? Porque ele estava se habilitando pela sua transformação moral, pelo seu desejo íntimo de ser alguém melhor. Mas, né, vamos concluir aí, mas não quer dizer que Jesus estava isentando Dimas da reparação necessária. É lógico. Não é porque ele conseguiu aquele momento de felicidade, de transformação, que iria esquecer todo o seu passado. Aí que nós vemos a misericórdia de Deus. Se mesmo no instante antes da morte do corpo, alcançamos esse estado de transformação verdadeira, avançamos para uma região espiritual melhor. Mas, em futuras reencarnações, necessitaremos reparar o passado. Necessitaremos nos reabilitarmos diante da lei divina. Então isso eu acho maravilhoso, porque até o último momento podemos nos habilitar a uma região melhor, carregando conosco as responsabilidades, a necessidade de reparação perante a lei de Deus. Bom, em outro momento, né, diante de tantos ensinos de Jesus, nós percebemos o Mestre ali tentando avançar a humanidade no entendimento das leis. Porque, como diz o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus diz, não vim destruir a lei. Né? Jesus não veio destruir a lei, porque a lei de Deus era os 10 mandamentos. Mas Jesus veio, em muitas situações, modificar a lei de Moisés, porque Moisés instituiu leis para conter aquele povo duro ainda de coração, leis como a lei de olho por olho, dente por dente, necessária à época, né? Mas que Jesus veio então revogar aquelas que Moisés instituiu. Querido amigo Luiz Otávio Henrique, muito bem-vindo, meu amigo, um abraço, viu? Então, Jesus
quando a gente percebe aquela parte do Evangelho que ele disse: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Era a pena de talião que Moisés utilizava-se dela. E Jesus continua: eu, porém, vos digo que não resistais ao que é mal, mas se alguém vos ferir a face direita, apresentai-lhe também a outra. E ao que quer tirar-vos a túnica, cedei-lhe também a capa. Se alguém vos forçar a dar 1000 passos, ide com ele mais 2000. Maravilha que Jesus coloca, né? Jesus, então, não proibiu a defesa, né? Quando ele diz, se alguém te bate numa face, dê a outra, ele não quer dizer que nós temos que entregarmos-nos ao malfeitor, né? Não é isso. Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Aí é a lição que está contida aqui. A lição do perdão, né? Porque Jesus está nos ensinando para não agirmos da mesma forma que o malfeitor, que o agressor. Porque que vantagem teríamos com tudo que aprendemos a agir da mesma forma? Revidar aquela ação agressiva? Porque Jesus já disse em outra vez também: sede prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Vejam, estamos atentos às situações, mas não vamos agir com maldade, com violência, não agir da mesma forma do agressor, que aprendamos a perdoar, né? E a doutrina espírita nos oferece muito subsídio para perdoarmos conscientemente, porque nós compreendemos que a lei de causa e efeito nos dá o retorno das ações. Então vocês acham que nós sofreríamos injustamente uma ação ruim, maldosa, se alguém nos agride, se alguém nos ofende, se alguém nos prejudica? Há um motivo por trás disso. Então, às vezes, e muitas vezes, aquele agressor, né, aquele que às vezes tratamos por inimigo, não passa de um instrumento da lei divina para que nós possamos quitar as nossas dívidas com a lei. Então, se nós sabemos isso, nos ajuda em muito a compreendermos mais, compreendermos toda essa situação que nos envolveu, para que a gente consiga, então, perdoar. E Jesus aqui diz também, né, para não oferecermos resistência. Olha que interessante. Porque ele diz, olha, se alguém quer tirar a túnica, dá também a capa. Se alguém te força a dar 1000 passos, vai mais 2000. O que ele está ensinando com isso? Não oferecer resistência, não disputar, não entrar numa briga, que é o que o outro espera. E infelizmente nós percebemos que muitas vezes nós brigamos. Brigamos até por coisas insignificantes. E não só brigas físicas, mas brigas verbais, processos judiciais. Quantas brigas que nós corremos atrás do nosso direito. A gente fala, eu estou no meu direito. Mas o que nós vamos ganhar com isso? Tão pouco diante do que nós perdemos. Perdemos muitas vezes amizades, criamos desavenças, carregamos aflições dentro de nós por pouca coisa material. Então, lembremos disso. Não ofereçamos resistência. Dentro do possível, coloquemos nas mãos de Deus, né? E lembrando então agora aquele momento em que Jesus é preso. Soldados romanos ali envolvendo Jesus para levá-lo preso. E Pedro puxa de uma espada e corta a orelha de um soldado. E Jesus diz a ele, Pedro, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, por ela perecerão. Deixando claro aí a lei de causa e efeito que já comentamos. Lei maravilhosa do Criador.
criada para o nosso bem, não esqueçamos disso, porque sem essa lei, o que seria de nós? Cometendo atrocidades, caminhando para o abismo dos erros, né? Então essa lei nos dá o retorno para que a gente aprenda, para que a gente não mais venha a agir de forma tão equivocada. Então muitas pessoas dizem, né, com esse respeito, quantas injustiças no mundo, né? Que mundo mais injusto é esse nós vivemos? E realmente existem muitas injustiças no mundo, mas não existem injustiçados. Vejam como muda toda a colocação. Existem injustiças, mas não existem injustiçados. Porque aquele que é chamado de injustiçado está apenas colhendo o retorno dessa lei, está recebendo de volta a sua ação infeliz do passado. Por isso que Jesus disse, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos venham. Que a gente percebe aí o quê? Isso que comentei há pouco. O agressor não passa de um instrumento das leis divinas. O mundo em que vivemos ainda de expiações e provas, enquanto houver o mal, vai haver o retorno do mal. Então, por isso Jesus diz, é necessário que venham escândalos. Enquanto houver o mal, vai ter escândalos. Mas ai daquele, porque aquele que quer fazer o mal, ele não nasceu para fazer o mal. Olha que maravilha isso. Ninguém nasceu com a missão de fazer o mal. Mas Deus respeita a vontade de cada um. E aquele que pelo seu livre-arbítrio decide fazer o mal, então Deus se aproveita dele para quitar a dívida daquele que tem a pendência com a lei divina. Um se liberta da dívida e o outro, infelizmente, cria uma dívida com a lei divina. E a gente percebe aí a maravilha, né? Que Deus faz tudo muito sábio, muito perfeito e respeitando o nosso livre-arbítrio. Lúcia Silveira, muito bom dia também, viu? Rio Pardo, né? Rio Grande do Sul, muito bem-vinda. E Emmanuel nos apresenta uma frase aqui muito bela. A Rosa Maria Dias Gomes também, bem-vinda, bom dia. Emmanuel nos diz assim, no livro Justiça Divina, a expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Gente, vamos pensar sobre essa frase de Emmanuel. Porque quando nós erramos, né, nos comprometemos com a lei de Deus, prejudicamos alguém, né? Quando a gente prejudica alguém, nós criamos uma dívida com a lei divina, acima de tudo. Bom, para a gente se reabilitar com a lei divina, nós haveremos de passar por um processo que envolve 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. Lembrando que expiação vem a ser a colheita do resultado da ação infeliz que praticamos no passado. Tudo aquilo de mal que fizemos, sofreremos algo semelhante, né? Para que aprendamos a não fazer mais, não como castigo. Então a expiação é esse passar pela mesma situação que fizemos o outro passar, né? Então esse processo de arrependimento, expiação e reparação, Emmanuel está nos dizendo aqui algo muito interessante, porque ele fala que uma dessas etapas, que é a expiação, é medida apenas para corações endurecidos. Ou seja, se o nosso coração não estiver endurecido, podemos eliminar a expiação ou amenizar a expiação. É muito interessante isso, porque Jesus também disse algo nesse sentido que Pedro registrou na sua primeira epístola. O amor cobre uma multidão de pecados. Vejam que semelhança de ensinamentos. Quer dizer, quando nós estamos no mundo espiritual antes de reencarnarmos,
se nós nos compenetramos de quanto erramos na existência passada ou anteriores e firmamos um propósito bem decidido de agirmos no bem, de vivermos completamente diferente na próxima existência, nós então podemos amenizar essa expiação. Se nós escolhermos o caminho do bem, eliminamos a dor da nossa vida. Podemos então reencarnar com o propósito de servir, de trabalhar pelo semelhante, de fazer o bem verdadeiramente. E aqui me lembro de um exemplo que eu creio que vocês até conheçam. Uma historinha de um homem que era espírita dedicado, caridoso, amoroso, responsável. E esse homem trabalhava em uma fábrica, uma indústria, que havia lá um maquinário, aquelas engrenagens grandes. E esse homem, certo dia, durante o trabalho, prendeu seu braço naquele maquinário e foi levado às pressas para o hospital. Os médicos agiram com rapidez e depois de um tempo vieram dizer que trabalharam rápido, mas aquele homem acabou perdendo um dedo. Bom, os amigos daquele homem, espíritas, conhecendo o caráter daquele homem, conhecendo a bondade daquele coração, ficaram tristes, chateados. Eles diziam, mas por que com ele? Por que esse homem tão caridoso, tão bom? Por que Deus permitiu que justo com ele, durante o trabalho ainda, ele fosse perder um dedo? E durante uma reunião mediúnica, como não é costume, os amigos espirituais responderam àquelas pessoas, durante uma mensagem mediúnica, que aquele homem, em existência passada, havia prejudicado muito seriamente uma pessoa e que a sua ação infeliz levou aquela pessoa a perder um braço, vejam, no passado. E esse homem reencarnou com a possibilidade de perder um braço. Vejam, possibilidade, porque nada é rigorosamente determinado. A fatalidade nesse sentido não é rigorosa. Então aquele homem renasceu sabendo que em determinado momento da sua vida poderia perder o braço. Mas a sua ação no bem, a sua decisão em viver para o semelhante, em ser bom, em ser caridoso, amenizou tanto essa expiação que ele perdeu apenas um dedo. É isso que Emmanuel está nos dizendo aqui. Se nós nos propomos a vivermos no amor, na caridade, de hoje em diante, em qualquer momento, haveremos sempre de colhermos resultados melhores. Eliminamos muitas vezes a expiação de nossa vida. E já caminhando aqui para o encerramento, tem uma pergunta que eu creio que muitos de nós fazemos. É possível esquecer a ofensa recebida? Isso eu creio que nos aflige muitas vezes, Porque às vezes a pessoa fala, mas será que eu perdoei? Parece que eu não esqueci, E Paulo apóstolo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma frase até dura, Que ele diz assim, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Bom, é lógico que quando esquecemos, é uma grande conquista nossa. Mas vamos compreender até que ponto podemos considerar que esquecemos. Bom dia, Silvia Guerra também, muita paz, bem-vinda. Vamos entender até que ponto nós esquecemos. Por que, amigos e amigas que aqui estamos compartilhando dessa reflexão? Os registros ficam armazenados em nossa memória.
nós temos que ter a certeza e a ciência de que a memória não se apaga, né? Então, tudo aquilo que vivenciamos, tudo isso está arquivado em nossa memória. Qual é a diferença? Para sabermos se nós esquecemos, né? Basta analisarmos o seguinte: quando nós esquecemos verdadeiramente, nós não ficamos lembrando sempre do fato ocorrido. A gente pode se lembrar, eventualmente, quando alguém fala determinada coisa que nos remete lá àquele fato. Aí a gente se lembra, né? Ocasionalmente. Mas com o detalhe que a gente se lembra e não mantém os mesmos sentimentos vividos à época. A gente recorda o ocorrido tranquilo, né? Sem nos descontrolarmos emocionalmente. A gente não sente de novo aquele ressentimento, a gente não sente aquela raiva, a gente não sente ódio. Foi apenas uma lembrança que veio e se foi novamente. Não ficamos recordando sempre, né? Ao passo que aquele ou aquela que não esqueceu vive recordando constantemente o ocorrido e todas as vezes que se lembra é tomado da emoção vivida à época. Sente aquele ressentimento, aquele ódio, aquele mal-estar. Aí é lógico que não perdoamos, né? Então, queridos amigos, vamos finalizar a nossa reflexão humilde aqui da manhã com uma história, né, de Chico Xavier. Essa história eu encontrei pela internet, é maravilhosa, acho que ela mexe com as nossas emoções, com o nosso sentimento para compreendermos a importância do perdão. E essa história está na internet, narrada por Divaldo Franco, mas eu vou aqui narrar com as minhas palavras, né? Então nos conta Divaldo Pereira Franco que quando Chico era ainda jovem na mediunidade, lá em Pedro Leopoldo, aconteceu um crime hediondo. Um jovem fora assassinado. E ele deixou a mãezinha viúva muito solitária, muito angustiada. Uns dias depois, durante uma noite, apareceu a Chico Xavier o espírito de uma amiga desencarnada que pede a Chico que fosse até a casa daquela mulher para fazer o evangelho no lar junto dela. E Chico Xavier, né, atencioso como era, já no dia seguinte, ele toma de um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e vai até a casa daquela senhora. Lá chegando, ele explica a ela o motivo da sua visita e ele é muito bem recebido por aquela mulher. Ela o convida a entrar, eles se sentam à mesa e se preparam para fazer o Evangelho no lar. Chico Xavier então pede àquela mulher que abra o livro para selecionar uma leitura, uma lição, né? E a mulher então abre o livro e surge a lição, o perdão das ofensas. Vejam, a gente percebe a mão da espiritualidade amiga agindo em todos os momentos da vida. Então Chico se prepara para fazer a oração quando alguém bate à porta. A mulher se levanta, vai atender e lá chegando encontra um homem mendigo, muito maltrapilho, e dizia àquela mulher que ele estava com muita fome. E aquela mulher de um coração bondoso, ela fica preocupada porque ela diz a ele: olha, nesse exato momento eu não consigo te atender, porque eu estou com um amigo em um momento de oração. Mas se você tiver um pouco de paciência, eu te convido a entrar, participar da nossa oração e ao final eu te preparo um pequeno jantar. Aquele homem não acreditava em tamanha generosidade e ele então aceita o convite e entra.
senta-se à mesa junto de Chico e daquela mulher, e Chico então faz a oração e começa a ler o perdão das ofensas. O ambiente daquela casa era tomado de intensa luz, e Chico termina a leitura e diz àquela mulher: minha irmã, se a senhora quiser dizer algumas palavras. E ela então, com toda aquela simplicidade, com lágrimas nos olhos, muito emocionada com a lição, com aquele ambiente que a envolvia, ela diz mais ou menos assim: olha, eu tenho muita fé em Deus. Eu não sei explicar, entender por que aconteceu isso com meu filho, mas eu tenho no meu coração que deve haver uma explicação para isso. Eu confio em Deus e eu sei que deve haver uma explicação para tudo isso. E quanto àquele que tirou a vida de meu filho, eu imagino a sua mãe. Ele é um filho também como o meu. E eu digo de meu coração que eu o perdoo. Porque eu imagino a dor que ele haverá de passar por esse ato infeliz que ele cometeu. E eu o perdoo de todo o coração. Aquele silêncio se faz naquela casa. E aquela mulher então se levanta para preparar aquele pequeno jantar. Quando aquele homem pergunta a ela: então a senhora é a mãe daquele jovem que foi assassinado? E ela diz: sim, meu filho, sou eu sou a mãe. E aquele homem se atira aos pés daquela mulher e diz a ela: eu sou o assassino, eu matei seu filho, mas se a senhora me perdoou, sem que eu houvesse pedido perdão, eu preciso me reabilitar. Eu vou agora mesmo procurar uma autoridade. E saindo daquela casa, ele foi até a delegacia e confessou o crime. Naquela madrugada seguinte, Chico recebe outra visita espiritual. Agora era aquele jovem que fora assassinado. E ele diz a Chico: muito obrigado, meu amigo, porque fui eu quem enviou o assassino até a nossa casa, para que ele ouvisse de minha mãe que o perdoava. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui conosco essa reflexão. Um abraço àqueles que assistirão em outros dias esse vídeo. Agradeço mais uma vez o Centro Espírita Farol de Luz, uma casa que tem um carinho muito grande, uma admiração, onde encontrei amigos que carrego em meu coração com muita alegria, desejando que o Mestre abençoe esta casa, ilumine seus trabalhadores, dando sempre muita disposição para o trabalho, muito amor, para que vocês continuem esse belo trabalho que vem realizando. Então, a minha gratidão por mais esta oportunidade que já estamos aqui retornando, né? Então, meu sincero agradecimento a todos vocês, meus votos de muita paz, a todos os amigos e amigas aqui que acompanharam conosco, que Deus abençoe seus lares, que tenhamos todos nós um excelente domingo e possamos refletir bastante sobre essas mensagens que colocamos aqui buscando no Evangelho, na doutrina espírita, né? Que nos mostram realmente a importância do perdão em nossas vidas.
Obrigado a todos aí pelo carinho, pelas mensagens, pela presença sempre, né? Fiquem com Deus, um abraço a todos, até uma próxima oportunidade que Deus nos permitir.